envolvida na construção dos programas divulgados pelos carros de som e que qualquer alteração na lei prejudicará a vida profissional desses trabalhadores. Eu, como cidadão, gostaria de saber se o senhor eleito manterá a liberação do som de rua em nosso município. Candidato, o senhor quer apimentar? Eu posso descontrair um segundinho? Fique à vontade. Que algumas pessoas me disseram, César, pede no debate lá, o Paulo Afonso diz que ele quer sol para todos. E me disseram assim, agora ele pode pedir uns 2 dias de chuva para todos também, pelo menos para dar uma amenizada aí nessa seca toda aí, né, Paulo Afonso? Mas só para descontrair um pouquinho o ambiente aqui, né? Uns 2 dias de chuva viria muito bem, nós estamos aí com uma seca muito grande, essa estiagem, e a nossa agricultura e a nossa cidade precisando realmente. Mas olha, Paulo Afonso, tudo é preciso encontrar um bom senso, né? Nós não podemos, no nosso governo, simplesmente o César Luiz decidir por ele, pelo seu pensamento único. Nós vamos ter um conselho de administração, nós vamos ouvir toda a comunidade na hora de decidir. O nosso compromisso é com toda a comunidade de Concórdia. E a gente sabe que os carros de som, muitas vezes, se usados de forma indevida, se usados sem um controle, eles acabam causando uma poluição sonora realmente, que atrapalha bastante, inclusive, o nosso comércio. Mas também eles são divulgadores de muitos eventos e nós não podemos, em detrimento a uma situação, prejudicar a outra. Muitas vezes o carro de som ele também é usado, e muito bem usado, para fazer a divulgação de grandes eventos de Concórdia, é usado na região, é usado no município, e alguns eventos têm sucesso também pelo uso desse veículo que chega até o munícipe, motivando muitas vezes esses eventos. Então acho que nós temos que agir de acordo com a lei, não pode haver abuso, nós temos que incentivar esse tipo de atividade, mas que ele use o som devidamente, sem abusos, para que não ocorram reclamações, para que não ocorram desconfortos, especialmente para o nosso comércio de Concórdia e as pessoas que estão pelas ruas da cidade, que estão em suas casas também, que têm muitas vezes a sua privacidade até invadida quando é feito o uso de forma inadequada. Bom, César, dando sequência à sua brincadeira, né? Depois da tempestade o sol sempre vai brilhar para todos, né? Então esperamos que ele, depois da tempestade ele venha brilhar para todos. Mas em sequência a pergunta, Concórdia é uma cidade onde nós temos a principal empresa que trabalha 24 horas por dia, com diversos turnos. Portanto, boa parte da população acaba por trabalhar no período da noite e de madrugada e se utiliza do dia para descansar. Estes mesmos trabalhadores da BRF são constantemente acordados pelos carros de som. A coligação Sol para Todos tem a ousadia de dizer que, caso eleito, revogaremos as permissões já concedidas para fazer som de rua. E durante os 4 anos de gestão, garantiremos que esta forma econômica de divulgação, que beneficia poucos, não será liberada, pois atrapalha o bem-estar e o sossego do trabalhador. Tempo esgotado, candidato Paulo Afonso, mais 1 minuto para o candidato César Luiz. Fui convidado há dias atrás para uma reunião, por exemplo, falava em eventos como o motocross. E o pessoal nos colocava que quer voltar a ter grandes eventos de motocross em Concórdia, grandes eventos na área, especialmente que atraia a juventude. Hoje a nossa juventude de Concórdia, ela vai muito se divertir em Itá, em Piratuba, em Chapecó, em Erechim, enfim. Exportamos muitos jovens para fora e nós estamos preocupados em oferecer muitos eventos de qualidade para o nosso município, eventos que atraiam a juventude, eventos que possam trazer jovens de fora para cá, e é isso que nós vamos fazer em nosso programa de governo. E a divulgação, logicamente, será uma coisa importante também, para que muitos eventos que a gente quer realizar se tornem um grande sucesso, especialmente aqueles que serão voltados para a nossa juventude de Concórdia. Agora são 10 horas com mais 18 minutos. O candidato César Luiz agora faz a pergunta ao candidato João Girardi. Candidato João Girardi, em muitas reuniões que realizei nesta caminhada, ouvi muitas pessoas levantarem sugestões para o nosso plano de governo, sugerirem o que devemos fazer para o nosso interior de Concórdia. Uma delas, que já apresentei no primeiro debate, para fortalecer a nossa atividade lá no interior, é a criação de frotas de máquinas descentralizadas em pontos estratégicos do nosso interior de Concórdia, para ficar mais pertinho da comunidade. Teremos também o subsídio de horas-máquina para diminuir o gasto do produtor.
Uma outra iniciativa também será o projeto Caminhos para o Desenvolvimento, o asfalto rural, que nós vamos fazer projetos para asfaltar os nossos pontos mais importantes, as ligações mais importantes com o nosso interior de Concórdia. Além disso, teremos muitas outras atividades para valorizar realmente a atividade do homem no campo e mantê-lo na sua atividade. Qual é a sua proposta realmente para o nosso interior de Concórdia? Acho que é interessante nada mais de quem viveu 45 anos na roça como eu e conhecendo todo o interior do nosso município. Uma das primeiras ações, inclusive que já está em processo, eu contratei um plano diretor territorial rural para fazer o levantamento geral de todas as nossas propriedades, porque a gente vai avançando. Se você pegar quando nós assumimos em 2001, a primeira nossa ação tive que arrancar pedra. Hoje, por exemplo, já está destombritada. E aí a gente sabe que fez o repasse de muitos recursos e muitos equipamentos, rede de água, e agora nós vamos avançar mais. Além daquilo que nós já temos realizado no interior do nosso município, já determinei, inclusive, uma frota, ou seja, um arreto e um caminhão para que as nossas associações de moradores do interior do nosso município possam utilizar para fazer as melhorias dentro da propriedade. Mas vamos mais longe do que isso, vamos repassar mais recurso ainda. Hoje eu já repasso R$4.000 para a manutenção da frota, e isso tem que se dizer, que iniciou depois do mandato de Girardi e Sareta. Além de nós repassarmos os R$4.000 que estamos repassando também para as associações, vou repassar mais R$4.000 para a manutenção, principalmente a diminuição do custo de horas máquina dos nossos produtores rurais. Isso já está no plano de governo, nós já acertamos isso. Por que eu falo isso agora? Porque nós avançamos, nós pagamos muita dívida e agora tenho condições de fazer muito mais ainda. Além disso, vamos continuar a unificar toda a frota de máquinas, hoje da Prefeitura Municipal, e essas vai cuidar dos principais acessos do interior do nosso município. E além disso, nós vamos também, junto às agrovilas do interior do nosso município, fazer as melhorias necessárias, trazer lá também uma infraestrutura necessária. As agrovilas hoje têm crescido muito. Nós vamos levar lá a infraestrutura, como por exemplo, melhorias, trazer as praças esportivas que já tem hoje, fazer também junto às próprias comunidades lá que elas possam ter o seu lugar de lazer, de esporte, turismo. Eu acho que nós avançamos muito, e eu estou me propondo, viu, aos ouvintes, os agricultores, e uma da outra ação importante também é construir um silo. Ok, tempo esgotado. São 10h21, um minuto para o candidato César Luiz. Fiquei muito feliz essa semana quando ouvi no horário eleitoral da coligação adversária que 3 propostas que anunciei sempre nos debates: o subsídio horas máquina para associações do interior, as frotas avançadas e o asfalto rural também viraram propostas da coligação concorrente. Isso demonstra realmente que nós estamos no caminho certo, que nós estamos com as propostas certas que vão ajudar realmente o nosso interior. Mas não vou parar por aí, vou levar lazer também para o nosso interior de Concórdia, incentivo a outras atividades, campeonato interiorano com um novo regulamento, estradas vicinais também queremos melhorá-las, mais saúde para o interior e uma ação, um anúncio que eu tive coragem de fazer, que é a devolução de royalties. Fizemos lá em Terra Vermelha, depois de 12 anos de construída a barragem, aquelas comunidades atingidas receberão uma parte dos royalties que o município recebe há 12 anos. Então vamos ter lá a presença do município também nessas comunidades, devolvendo a elas tudo aquilo que elas emprestaram para o nosso município e se doaram. Temos esgotado, candidato. 10h22, o candidato João Girardi faz a pergunta ao Paulo Afonso. Paulo Afonso, durante... Não tem réplica. Tem um minuto de réplica. Mais um minuto então, tá certo. João Girardi, mais um minuto. Ok. Bom, é bom lembrar, candidato, que o interior do nosso município sempre foi um dos assuntos que temos debatido muito. Principalmente para poder melhorar o acesso à produção aos nossos agricultores. Com relação aos asfaltos e às melhorias no interior, eu tenho um projeto que está na mão do governo do estado já há 6 anos, para asfaltar o acesso ao distrito de Presidente Kennedy. Então, portanto, eu gostaria primeiro fazer esse acesso para depois nós combinarmos com os outros. E peço o seu voto, meu caro ouvinte. Muito bem, são 10 horas e mais 23 minutos, é o debate entre os candidatos a prefeito de Concórdia, na Rural e na 96. Agora sim, então, o candidato João Girardi faz a pergunta para Paulo Afonso Piovisani. Paulo, ao longo do tempo, o nosso município se desenvolveu e cresceu, com muitas ações do governo, mas também com iniciativa privada. Por exemplo, ao longo de todo esse tempo, a economia do nosso município foi baseada na matriz econômica, por exemplo, na agroindústria, que seja suíno, frango, leite.
E o município tem crescido e cresceu muito. Qual que seria a sua proposta, por exemplo, para agora a gente conseguir, principalmente, diversificar ainda a nossa matriz econômica do município? Pois é, Sr. João, a gente sabe que Concórdia, na sua gestão, cresceu bem, digamos assim, dentro da expectativa, mas frente às crises que nós viemos enfrentando nos últimos anos, é necessário nós diversificarmos um pouco mais a matriz econômica primária. Porque a matriz econômica secundária, ela vem por consequência. O que nós ficamos refém de uma crise setorial e nós não podemos mais ficar refém dessa crise setorial. Concórdia tem que investir mais na fruticultura. Nós temos um espaço abençoado por Deus aqui e não estamos explorando esta questão. Por consequência, se nós começarmos a produzir mais frutas e vendermos essas frutas para o mercado exterior ou industrializar, toda essa produção, teremos uma nova fonte de renda. Além da fruticultura, nós temos que lembrar que as pessoas hoje querem viver mais. Ninguém mais consome óleo à base de milho. Todo mundo quer a base de oliveiras ou azeite de oliva. Então nós temos que incentivar a produção da oliveira na nossa região e produzir também esse produto que é o futuro. Nós temos que se adequar às necessidades do futuro. Não basta nós queremos empurrar o nosso produto, nós temos que se adaptar ao mercado. E principalmente na matriz econômica primária. A partir disso, aí as outras matrizes, por consequência, vão ter seu desenvolvimento. A indústria vai entrar. E o Plano 50 prevê muito bem detalhado esta questão do desenvolvimento econômico para os próximos anos. Olha, eu já, inclusive, determinei que se crie uma nova lei de incentivos fiscais econômicos, para a gente debater com os setores mais interessados da nossa economia do município de Concórdia. Já propôs, nós vamos adquirir novas áreas industrial, seja lá na área industrial mesmo, no contorno viário sul, seja nos distritos. E outra ação muito importante, eu vou contratar uma empresa para se fazer um estudo muito amplo, para ver quais as bases da economia que ainda podem se implantar no nosso município de Concórdia. O município, por exemplo, que somente no meu mandato foram mais de quase 800 novas empresas que se instalaram aqui no nosso município de Concórdia, e a gente tem percebido que tem capacidade para muito mais. E eu estou proposto como prefeito João Girardi, eleito em 2013, para poder continuar fazendo principalmente esse desenvolvimento e atrair mais ainda empresários no nosso município de Concórdia. Uma das ações, seu João, que a gente quer retornar, que o senhor teve como prática na primeira etapa do governo do PT, que era os berçários, nós queremos reativar, porque achamos que o berçário, entendemos e temos certeza que o berçário é um elemento fundamental, o berçário para empresas, é um elemento fundamental na necessidade, na matriz econômica, porque aí vai oportunizar a pequenas empresas, a pessoas que estão querendo começar o seu negócio, a desenvolver a sua atividade econômica com mais facilidade. E esse berçário, nós vamos tentar ofertar para quem usar todo o comodismo possível para que ele consiga crescer. E aí sim, o desenvolvimento econômico é possível acontecer. Agora são 10 horas e mais 27 minutos, debate na Rural e na 96. Candidato César Luiz, a sua pergunta ao Paulo Afonso. Candidato Paulo Afonso, um dos problemas que nós temos nas conversas, nos encontros, especialmente as mulheres de Concórdia, as mães, é a questão das creches. E nós vamos construir creches, vamos construir CMEIs para zerar as filas de espera. Eu vou construir a primeira creche, o primeiro CMEI 24 horas. E tenho andado e encontrado muitas mães que falam: meu filho só fica meio período na creche, não consegue o segundo período, muitas nem sequer um período. Então um dos grandes compromissos nossos vai ser permanentemente a construção de creches, inclusive ficando com alguma reserva. Porque como Concórdia vai crescer no nosso governo, nós precisamos estar preparados para esse crescimento também. Nessa área específica, Paulo Afonso, quais são as suas propostas para aumentar as vagas nos nossos CMEIs, para aumentar também a qualidade do atendimento, para ter mais espaço, para ter mais pessoas também atendendo as nossas crianças? César, primeiro capacitar o povo
porque há muito tempo deixou de ser chamado creche, agora é CMEI. Tá? Então, assim, vamos usar a palavra certa, que é o CMEI, porque já se adaptou isso há muito tempo, essa estrutura, e o Plano 50 não gosta muito dessa palavra, porque ela, de uma certa maneira, minimiza toda a estrutura que o CMEI tem hoje, que é muito grande. Então, a questão dos CMEIs, ela é muito mais complexa do que se imagina. Primeiro, existe uma questão que é a questão da família. Existem muitos pais que depositam as crianças no CMEI e tem um lado bom e um lado ruim, né? Porque as crianças acabam por ficando mais bem cuidadas, às vezes, no CMEI do que em casa. Mas tem que ter o contato da criança com o pai. Então, não adianta querer criar uma creche para a criança ficar 24 horas, porque o pai e a mãe também têm responsabilidade com as crianças. Esse é o primeiro fator. Segundo, nós temos que tomar cuidado ao construir creches para colocar espaços verdes. Não adianta nós fazermos prédio e deixar essas crianças trancadas em 4 paredes. Não adianta fazer um monte de creche em volta que não vai atender a necessidade daquelas crianças. Temos que dar qualidade no atendimento também. E o mais importante, capacitar o pessoal que atende, adequar a cozinha. Então tem toda uma estrutura por trás. Quando se diz vou fazer um monte de creche, a gente tem que ser responsável em dizer vamos fazer compassadamente creches. É difícil manter toda uma estrutura de pessoal capacitado. Não dá para ficar contratando qualquer um para cuidar de criança pequena. Nós temos que capacitar primeiro esse povo. Não existe no mercado um monte de professores para ampliar, dobrar o número de creches hoje. Primeiro entrave que vai acontecer quando se fala isso. Então, quando a gente fala isso, tem que ser responsável nessa questão. Bom, na sua resposta, o senhor usou 5 vezes a palavra creche. E as pessoas entendem assim. E nós temos uma linguagem que a pessoa entenda. Quando eu falo creche, CMEI, as pessoas sabem que o prefeito César Luiz vai investir na construção de novos CMEIs, de novas creches, como a pessoa entende, nós vamos nos comunicar. E vamos construir novas creches nos bairros que precisam. Freirense, Imigrantes, Petrópolis. Nos últimos 4 anos nasceram aproximadamente 3.500 crianças em Concórdia, no Hospital São Francisco. Poucas vagas foram criadas nesse período. Por isso a falta de local faz com que muita gente fique na espera. Você mãe, você pai que está me ouvindo, tenha certeza que até o final do ano que vem nós não queremos nenhuma criança de Concórdia fora do CMEI, fora da creche. Por isso vamos investir. Por isso eu garanto, esse é um compromisso, investimento permanente na construção e melhoria dos nossos CMEIs, das nossas creches de Concórdia. É verdade que eu usei a palavra creche, me contaminou a tua fala e eu acabei usando a palavra. Mas é o CMEI. Realmente, além dessas questões que o senhor citou, da necessidade de ampliação, que eu acredito que veio acontecendo organizadamente, e a gente não pode ficar dando tiro para tudo que é lado, né? Temos que colocar as coisas no seu pé, colocar elas direito. Precisamos primeiro criar uma estrutura toda por trás para que possamos aumentar. E a questão do Freirense, a questão do Bussolaro, que são uma questão bem mais problemática, não é simplesmente fazer um prédio e colocar professores lá. Lá nós temos que fazer um atendimento muito mais diferenciado para aquele povo, para que eles tenham um atendimento adequado. Não começa só pelo CMEIs a ser instalado lá. Muito bem, agora são 10 horas e mais 32 minutos. Estamos apresentando o debate entre os candidatos a prefeito de Concórdia. A próxima pergunta vai ser dirigida pelo Paulo Afonso Biovisan, ao candidato João Girardi. Seu João, houve muitos comentários, fofocas e diz que nas redes sociais e pelas ruas da cidade nos últimos dias a respeito do não pagamento do IPTU por parte de um cidadão muito conhecido aqui em Concórdia. Sendo o atual gestor do município, como o senhor explica o fato de pessoas influentes e da elite não cumprirem com suas obrigações legais e morais e a prefeitura não ter tido atitude de cobrá-las, como faz com as pessoas humildes, que até recebem prazos para saldar a dívida e ameaças de penhoras de bens? Na verdade, o administrador público tem a competência, com toda a sua equipe, de sempre oferecer toda a estrutura necessária para poder atender a todos. Com relação ao pagamento do IPTU e da construção e alvará de construção, isso cabe a cada cidadão
ele fazer uma solicitação junto ao Urbanismo e Obras, para poder então fazer uma consulta prévia, para depois, posteriormente da consulta prévia, ele ter então já o aval da construção do seu imóvel. E é evidente que ao término de cada obra, depois da prévia consulta, é evidente que ele terá seu habite. Agora, é claro que se a pessoa não der a entrada no protocolo da Prefeitura Municipal, a Prefeitura não tem como averiguar todos os fatos, até porque hoje são mais de 24 mil imóveis e que são hoje construídos, que pagam o IPTU. Hoje o IPTU representa, por exemplo, 3,8%, a base é aproximadamente em torno de 4,5 milhões de reais. Uma inadimplência hoje aproximadamente deve ser 6%, quando nós assumimos era 14%. Agora, espero que cada um tenha a sua consciência também, saiba da sua responsabilidade que tem no município. Agora, com o novo sistema que está sendo implantado na Prefeitura, a gente tem como averiguar em cada residência, em cada lote, se tem ou não tem a casa construída. Agora, espero também que as pessoas botem a mão na consciência, porque o dinheiro que é pago do IPTU, aliás, de todos os impostos, ele é revertido para a saúde, para a educação, enfim, para a melhoria, a qualidade de vida. Então, eu espero que cada cidadão de bem desse município de Concórdia ajude cada um a fazer a sua parte. Pois é, seu João. Todos nós sabemos e concordamos que o IPTU é fundamental no desenvolvimento do nosso município. É questão de moralidade. Não usar de subterfúgios para evitar o pagamento do mesmo. A coligação Sol para Todos, nesse âmbito, tem uma proposta que desagrada alguns concorgências. Mas não é por isso que nos vamos redimir e falar e esconder nossas propostas. Nós queremos, para que esses cidadãos que omitem a sua propriedade, ou para quem não só omite, quem tem terreno baldio e deixa parado lá, vai pagar 50% a mais pelo fato de não ter uma edificação. Porque não se justifica ter terrenos sem construção no centro da cidade. E aí também, seu João, esses terrenos que ficam baldios, esperando valorização, são pontos onde são depositados lixos, pontos de encontro, locais de consumo de entorpecentes, e a nossa coligação não concorda com esse tipo de atitude. Então, quem não averbar, pagará 50% a mais de IPTU. A nossa ideia também, já conversamos com toda a nossa equipe, é incentivar, principalmente as pessoas, ou que querem construir um prédio, principalmente para estacionamento próprio, e também que esses terrenos possam ser utilizados para, afinal, colocar em aluguel para as pessoas disponíveis. Nós vamos criar uma lei de incentivo, para facilitar também aqueles que diariamente necessitam do estacionamento. Eu diria o seguinte, dar um salto de qualidade. Primeiro que vai ser o embelezamento da cidade. Nós já temos incentivado, temos inclusive comunicado as pessoas que têm o terreno para que eles possam fazer as melhorias, a limpeza. É evidente que quando a gente recebe alguma notificação ou um comunicado que o imóvel não está de acordo com a realidade, a primeira coisa a gente comunica ao proprietário para que ele possa fazer uma limpeza, colocar a infraestrutura, mas tenha certeza que no próximo mandato nós vamos dar incentivo para todos aqueles que quiserem fazer seu estacionamento próprio nesses imóveis vazios. Por isso que eu, mais uma vez, me coloquei à disposição com o prefeito e estou pedindo voto para mim poder continuar fazendo as mudanças do nosso município de Concórdia. Agora são 10 horas e mais 37 minutos. Próximo dia 14 tem debate entre os candidatos a vice-prefeito aqui nos estúdios da Rádio Rural e também da 96 FM. Dia 14, na sexta-feira que vem, mais um debate nessa programação da emissora. Agora a pergunta do João Girardi para o candidato César Luiz. Candidato, uma das minhas propostas, e isso eu venho tratando já há muito tempo, é oferecer ensino superior público gratuito de qualidade, é uma das grandes nossas bandeiras. Temos o Instituto Federal, com uma abrangência de cursos importantes no nosso município de Concórdia, como o IFET, e nossa luta agora é para trazer para Concórdia um campus da Universidade Federal da Fronteira Sul. Gostaria de perguntar o que o senhor pensa sobre essa universidade do nosso município de Concórdia, o que ela representa? Primeiro, candidato, eu quero dizer que a nossa preocupação realmente está dentro, logo no começo do governo, juntamente com o ensino superior, que hoje ainda foge um pouco da alçada do município, mas como líder municipal, eu terei o maior interesse em trazer esse campus, se bem que houve muita promessa, em muito tempo para cá, da vinda desse campus da Fronteira Sul, e nada aconteceu. Na prática, está apenas em promessas e nós não tivemos nada concreto. Segundo, dizer o seguinte, que tudo aquilo que for falado em ensino superior, nós vamos ser apoiadores.
Nós vamos ser a primeira pessoa, porque Concórdia, para ser uma cidade polo, precisa realmente de um curso superior, de uma faculdade que ofereça mais opções de curso para o nosso jovem de Concórdia. Muitos têm que sair para estudar fora, em outras cidades, e a gente sabe disso. Estivemos visitando as nossas universidades também e precisamos também apoiá-las em todos os cursos novos que possam oferecer à nossa população. Tem uma preocupação com o curso superior, mas tem uma preocupação muito grande também com o ensino fundamental da nossa cidade, onde a gente vê hoje a questão dos nossos professores também que estão aguardando por um novo impulso na educação, por uma nova valorização, por uma conversa franca e aberta, por uma revisão do plano diretor, pela continuação de eleições gerais, pela reavaliação e melhorias na infraestrutura, por mais autonomia nas escolas. Então a educação, junto com a saúde, serão bandeiras principais do nosso governo. E nós vamos procurar todas aquelas pessoas que estão envolvidas com este projeto do campus da Universidade Fronteira Sul, todas aquelas pessoas que estão batalhando por isso, serão a partir do ano que vem os nossos aliados. Porque nós vamos procurar elas, independente de partido. Se forem pessoas do seu partido que estão liderando este projeto também, nós vamos procurá-las, vamos nos abraçar com elas, não teremos nenhum tipo de constrangimento em oferecer apoio, nos abraçar a elas e trazer à Concórdia esses investimentos. Só para lembrar, candidato, que o seu colega João Rodrigues, quando prefeito de Chapecó, ele disse que a Universidade de Chapecó nunca ia sair. E Concórdia deu um grande passo e contribuiu naquele momento, mesmo contra a vontade do prefeito naquela ocasião de Chapecó. Agora aqui, não. Aqui o prefeito municipal João Girardi, junto com o Sareta, junto com a Idiri Salvati, junto já com os 16 municípios da Malc, estamos agora numa fase final de elaboração de todo o projeto. Já coloquei o terreno à disposição para o nosso município de Concórdia, já estamos concluindo todo o projeto e tenha certeza, César, e não é uma promessa. Aqui estou reafirmando mais uma vez que Concórdia vai ter o campo da Universidade Federal da Fronteira Sul. É a nossa bandeira, é uma bandeira que nós já encampamos junto ao Ministério da Educação e tenha certeza absoluta que esse projeto vai beneficiar muito o jovem concordiense e também de toda a região, porque eu tenho apoio também de todas as entidades. Candidato, eu terei realmente toda a liberdade para chegar em Brasília, para bater na porta do deputado Sareta, se for preciso, qual a gente respeita muito, para bater na porta da Idiri Salvati, ou dos demais assessores da presidente Dilma, onde nós não governamos com o número do partido no peito. Nós vamos a qualquer um que possa nos oferecer auxílio. Eu tenho certeza que esse campus da universidade, se ele está tão adiantado assim, vai ser muito bom, porque nós vamos também ser incentivadores, vamos ajudar, e no nosso governo é que ele realmente vai se instalar em Concórdia, porque a população já está dizendo que a partir do ano que vem Concórdia vai ter um novo prefeito, a vontade de mudança é muito grande, e todas as autoridades de Concórdia que estão empenhadas nesse projeto, quero abrir o meu gabinete, chamá-los para conversar, oferecer o meu apoio, e a comunidade de Concórdia, você que está me ouvindo, pode ter a certeza, o prefeito César Luiz será um prefeito aberto, moderno, sem governar com cor partidária. Nós vamos juntar todos os esforços para trazer também esse investimento para a Concórdia. Agora são 10 horas e mais 42 minutos. Encerramos então esse primeiro bloco de perguntas de candidato para candidato. Agradecemos a toda a imprensa também, jornais da cidade que faz a cobertura aqui, toda a imprensa que faz a cobertura deste grande acontecimento que é o debate entre os candidatos a prefeito de Concórdia na Rural.